Glória a Deus, aleluias, graça e paz a todos os irmãos. Quero desejar a você que está aí na sua casa um sábado tremendo, um final de semana muito maravilhoso. Hoje nós estaremos dando continuidade àquela série de mensagens que nós começamos na semana passada. Série de mensagens que nos traz como uma pergunta: Jesus, quem é Ele? Hoje é a segunda mensagem desta série. Você que não assistiu a primeira, vai lá, assiste o vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Nesse momento agora em que nós estamos reclusos em casa, se faz necessário nós termos a compreensão da palavra, se faz importante que você compreenda que você não está sozinho. O Senhor Jesus, Ele é contigo. Agora a questão é, muitas pessoas falam de Jesus e poucas pessoas se dispõem a dizer de fato quem Ele é, sua obra, seu ministério. E é isso que essa série de mensagens ela vai trazer para você. Um conhecimento em maior profundidade daquele que é o Filho de Deus. Então nós vamos hoje estar com a nossa segunda lição, que ela trata a respeito do milagre de Jesus em Caná. Nós vamos aprender aqui algumas coisas que são muito importantes a respeito deste milagre. Nós vamos falar aqui a respeito da cidade em que esse milagre foi realizado, do ambiente em que esse milagre aconteceu. E vamos tirar aqui lições preciosas, lições maravilhosas para a nossa vida, que vão nos edificar e vão nos dar uma maior estrutura de fé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o Obreiro Júnior, da Igreja do Evangelho Quadrangular ali em Pajuçara, na cidade do Maracanaú. Que Deus possa abençoar profundamente você durante esse estudo, durante a ministração da palavra. Fique agora com os louvores, vamos adorar o nosso Deus logo após a vinheta e nós estaremos iniciando a segunda lição, o milagre de Jesus em Caná. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele.
ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Pra encher o bolso de dinheiro, eu não nasci. Pra encher igreja, eu nasci pra conhecer Jesus. Aleluia, estamos dando início agora à segunda lição da série de mensagens Jesus, quem é Ele? Para isso eu convido você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver agora, a abrir a sua Bíblia ali no livro de João, um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, João no capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. João capítulo 2, do 1 ao 11, nos diz assim:
E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Graças a Deus, que o Espírito de Deus nos conduza, nos dê entendimento, nos dê sabedoria e nos faça crescer na sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É interessante nós compreendermos desde já que com a realização do milagre de transformar água em vinho, Jesus aqui ele dá início ao seu ministério. O Evangelho de João, preste-me atenção, é o único dos 4 evangelhos que registra este acontecimento. Em todas as palavras proferidas por Jesus e atitudes tomadas por ele, havia sempre um propósito definido. Repito, em todas as palavras proferidas e em todas as atitudes de Jesus, havia sempre um propósito muito bem definido. Nada que Jesus falou, nada que Jesus fez, ele o fez pelo acaso. E é interessante nós compreendermos que no versículo 11, aqui quando nós lemos aqui no capítulo 2 de João, está bem sintetizado o propósito deste milagre, o milagre de Jesus em Caná da Galileia. Primeiro, com este milagre ele principiou os seus milagres. Segundo, com este milagre Jesus ele manifestou a sua glória. E em terceiro lugar, propósito pelo qual Jesus realiza o milagre em Caná da Galileia foi para que os seus discípulos crescem nele. Para o processo do milagre, ou seja, para que o milagre acontecesse, foram necessárias que se utilizassem 6 talhas. E é interessante percebermos aqui que o número 6, de acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 8, é o número do homem. Foi no 6º dia que Deus fez o homem, Gênesis 1, 26 e 27. Este homem perfeito, limitado e carente, quando permite que Deus o transforme e o use, ele recebe do Senhor a graça e o poder para ser testemunha do Evangelho do poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas.
Aquelas talhas de pedra eram tradicionalmente usadas, de acordo com a tradição judaica, pelos judeus para os banhos cerimoniais de purificação. E cabia aproximadamente nelas de 80 a 120 litros de água. Como já dissemos, foi em Caná da Galileia onde Jesus realizou o seu primeiro milagre. E é interessante que nós não deixemos de observar a localidade por onde Jesus começou o seu ministério. O vilarejo em que ele estava a participar desta festa, uma festa de casamento, se chamava Caná, que em hebraico significa uma terra de junco. Nas escrituras, junco simboliza pessoas frágeis. Se nós lermos aqui o livro de Isaías, no capítulo de número 42, Isaías, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 42, no versículo de número 3, nós vamos ter uma compreensão do que junco significa na Bíblia. Diz assim, olha: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Mateus capítulo 12, no versículo de número 20, também vai estar tratando desta mesma palavra aqui do milagre de Caná da Galileia, a palavra junco. Versículo 20, você lê comigo, que diz assim: não esmagará a cana quebrada. Essa cana quebrada aqui é o junco. E não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então a palavra junco na Bíblia, ela nos traz uma ideia de fragilidade. E aqui nós temos que entender que nós, por Deus, somos consideradas pessoas fracas. Alguém disse uma vez que quando Deus nos criou, Ele colocou na nossa testa o seguinte dizer: cuidado, frágil. Eu quero dizer para você que por mais forte que pareça um homem, ele não passa de uma cana quebrada. Que Deus aqui, de acordo com a leitura que nós fizemos, disse que não esmagará. Quando Jesus se refere à pessoa de João Batista, ele perguntou aos que lhe rodeavam, Mateus capítulo 11, versículo 7, que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Portanto, numa terra agreste e de gente fraca, Cristo foi a um casamento, foi convidado pelos noivos, e neste lugar, em Caná da Galileia, foi ali para transformar a água em vinho e dar vida. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu quero dizer para você que ser frágil não significa dizer que isso faz de você uma pessoa desprezada por Deus, muito pelo contrário. Conforme o apóstolo Paulo disse aqui em 1 Coríntios 1, 27, a fragilidade do ser humano é inerente à pessoa humana. E foi justamente este ser humano, esse ser frágil, que Deus escolheu para confundir as coisas fortes. Como eu disse, o milagre foi realizado num vilarejo chamado Caná, que significa junco, que traz uma ideia num contexto bíblico de fragilidade. Este vilarejo se localizava numa região chamada Galileia, que vem do hebraico Galil, que quer dizer círculo ou região. Em outras palavras, era símbolo da terra desprezada. Falando um pouco de história,
o rei Irão de Tiro menosprezou a doação de pelo menos aí 20 cidades que se localizavam ali na região da Galileia. Quando Nicodemos quis defender Jesus dos seus inimigos, foi acusado de ter vínculo com a Galileia. E foi exatamente nesse ponto geográfico da Palestina que Jesus escolhe iniciar seu ministério e manifestar a sua glória. Aquela terra desprezada, aquela terra que o rei Irão, de acordo lá com 1 Reis, no capítulo 9, do versículo 11 a 13, dispensou pelo menos 20 cidades. Aquela terra da qual Nicodemos fez referência e, por isso, foi acusado de ter algum tipo de vínculo com aquela cidade, foi exatamente o local em que Deus escolheu para iniciar, para ter como marco fundamental o seu ministério. E eu quero aqui ainda ir mais profundo. Nós saímos aqui, explicamos Caná, nós explicamos a Galileia, e eu quero tratar com você agora do ambiente em que este milagre, a transformação da água em vinho, foi realizado. Saliento desde já que não foi em um velório onde todos, pelo menos, devem ou procuram chorar. Não era um local de tristeza, de luto, e nem tampouco foi em meio a uma multidão faminta, onde possivelmente muitos iam desfalecer devido à fome pelo caminho. Antes, pelo contrário, o ambiente aqui era um ambiente de festa, era um ambiente alegre, era uma das cerimônias mais apreciadas, e eu digo que até hoje é uma das mais apreciadas em toda e qualquer parte do mundo. E é interessante notar que tanto Jesus como sua mãe e seus discípulos foram convidados para aquela solenidade nupcial. Nós lemos no versículo 2 e no versículo 3 que diz: e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E a Bíblia também fala no versículo 3 que a sua mãe estava lá. Então nós podemos entender que quase todos os moradores da pequena vila de Caná estavam presentes. E a presença do Senhor Jesus nesta festa veio, ela trouxe um profundo significado, pois o casamento, nós podemos dizer que não é obra do homem. O casamento, ele é uma instituição divina. Foi o próprio Deus, lá no Éden, que instituiu o casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Ele criou o casamento e ele mesmo foi quem fez o primeiro casamento. Eu quero dizer para vocês que o casamento é essencial para a preservação da vida humana. Ele dá para nós a ideia da continuidade da vida. E aqui, e este aqui, era um ambiente em que Jesus estava, numa festa de casamento em Caná da Galileia, para demonstrar a sua glória. Agora, é interessante nós percebermos o que alguém disse, que a vida, ela é uma sucessão de surpresas, às vezes agradáveis, outras vezes desagradáveis. Estavam todos lá, os convidados, Jesus, seus discípulos, sua mãe, outras pessoas daquele vilarejo, e de repente soa aquela notícia: não tem vinho. Foi uma notícia um tanto quanto preocupante, porque, como eu já vos disse, ali estava sendo realizada uma festa. E não poderia de maneira nenhuma, de nenhuma forma, faltar o vinho. Pois o vinho naquela época, numa festa de casamento, era o ingrediente especial para aquela celebração. O vinho estava intimamente ligado, neste contexto e até em outros, à alegria, tanto física como espiritual. Se não vejamos aqui o que está escrito em Salmos 104,
104, versículo de número 15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então, nesse contexto aqui, de Caná da Galileia, esse contexto de festa, de casamento, a palavra vinho, ela simboliza alegria. Então, imagina uma festa totalmente sem alegria. Os convidados cabisbaixos, olhando uns para os outros, sem entender. E de repente o cerimonialista chega e diz para todos eles: olha, acabou a alegria da festa. Essa festa agora foi reduzida a um local de tristezas. E talvez seja esta a realidade da sua vida. Talvez na sua vida o vinho tenha acabado como acabou naquela festa. A alegria para muitos daqueles convidados, por certo, se nada acontecesse, teria acabado ali mesmo. Não tem vinho. Como comprar vinho para abastecer uma festa com inúmeros convidados? Isso não seria um problema fácil de se resolver. Se levariam dias ou talvez meses. Porém, o que aquele convidado, Jesus Cristo, estava fazendo ali é o que muitos de nós vamos entender a partir de agora. E eu quero dizer que felizes foram aqueles noivos por terem convidado Jesus. E eu quero dizer para você que felizes são aqueles que sempre contam com a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque aqueles que convidam o Senhor Jesus para fazer parte de suas vidas, para fazer parte de suas cerimônias, para fazer parte de cada minutinho de sua existência, eles podem ter a certeza que aqueles que têm a presença do Senhor não têm falta de nada. De acordo com Salmos 89, 22, o inimigo jamais o surpreenderá. Portanto, convém convidar Jesus para estar em nossa casa, fazer parte dos nossos planos e não somente isso, confiar a Ele a direção da nossa vida. Aqueles convidados foram felizes, por quê? Porque estava ali entre os convidados aquele que tinha o poder de realizar grandes milagres. E eu quero dizer para você que a presença de Jesus faz toda a diferença. Aonde quer que Jesus esteja, aonde quer que Jesus passe, aonde quer que Jesus esteja agora, nesse exato momento, se Ele estiver aí na tua casa, se Ele estiver aí dentro do teu coração, eu quero te dizer que a presença de Jesus faz a diferença. E se você ainda entende que Ele não está a fazer parte da sua vida, convide-o nesta noite, convide-o nesta tarde, convide-o neste dia, não importa o horário, não importa o momento, se faz chuva ou se faz sol, convide Jesus para estar com você. A presença de Jesus aqui nesta festa, dentre muitas coisas, ela garantiu a vitória. Quando Jesus está presente, fica estabelecida a diferença. Por quê? Porque há alegria, há tranquilidade e há vitória. Porém, quando Jesus ele está ausente na vida e nos planos do homem, tudo está fadado ao fracasso, à confusão e à derrota. Jesus, no livro de João, capítulo 15, versículo 5, vamos ler sobre isso, o que diz. Quando falta Jesus, o que pode acontecer na vida de uma pessoa? Leia comigo João capítulo 15, versículo de número 5. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a vida sem Jesus se resume a uma vida
vazia, há uma vida onde nada acontece, há uma vida onde nada dá certo, há uma vida onde nada parece fazer sentido. O próprio evangelista Marcos registra em seu evangelho um episódio que não pode ser esquecido por nenhum de nós, deve ser lembrado. Lá em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, Jesus ele diz o seguinte: passemos para outra banda. E nesse momento aqui em que Marcos relata esse texto, aqui no capítulo 4, do 35 ao 41, os discípulos, obedecendo a voz do seu mestre, eles se puseram a remar. Entretanto, num dado momento, levantou-se um grande temporal. Porém, a diferença estava ali. Jesus estava presente. E no momento exato, com a sua palavra de poder, sujeitou os elementos da natureza. E o ambiente de inquietante e perigoso tornou-se em tranquilidade. Então é válido aqui a gente perceber que quando nós convidamos Jesus para estar na nossa vida, o milagre vai acontecer. Jesus aqui, de diferente maneira, havia dito para os discípulos: passem para outra banda. Os discípulos foram. A tempestade se levantou, os fortes ventos, as altas ondas, mas a diferença estava ali com eles. Jesus estava no barco. Da mesma forma, aqui, Jesus estava na festa. Então a presença de Jesus faz a diferença. A presença de Jesus faz a diferença porque ela garante a vitória. A presença de Jesus faz a diferença porque Jesus jamais vai ficar inerte aos problemas que cercam a minha vida e a sua vida. Jesus aqui, ele faz uma intervenção. A notícia era: o vinho acabou. Ele dá uma resposta à sua mãe quando lhe diz: acabou o vinho. A sua mãe lhe disse: não tem vinho. Jesus disse para ela: mulher, que tenho eu contigo. Aqui fica bem claro que Maria, na condição de mãe, queria exercer influência no que respeitava aquela situação inesperada. Jesus, porém, na sua resposta, deu a entender que o momento não era para ser usado tal condição de parentesco. No trato das coisas divinas, vale entender que a condição de parentesco não deve servir como pretexto para usufruir vantagens ou acomodação de conveniência. Sábia e respeitosamente, Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Erradamente, alguns, baseando-se nesse versículo, alguém ensina por aí que Maria é a mãe de Deus e que ela está nos céus rogando por nós. Mas foi Jesus mesmo que nessa ocasião separou terminantemente esta condição. É Ele mesmo quem roga ao Pai por todos nós. E na qualidade de Deus, Jesus teve pai e não teve mãe. E como homem, teve mãe e não teve pai. E é nesta ocasião que ele estava manifestando a sua glória. Então, erroneamente, alguns acham que o fato de Maria ter sido a mãe do Jesus homem pode, de alguma forma, influenciar na intercessão, nos pedidos de suas necessidades. Mas nós vemos aqui, entendam que não é um posicionamento meu, é a própria Escritura quem diz. Maria, aqui na condição de mãe, queria usar da sua autoridade para que Jesus fizesse algo diante daquela situação. Só que Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a hora. Porque não cabe a você dizer o que eu, como Deus, tenho que fazer. Você fala a mim como filho e tem autoridade que lhe foi dada sobre mim, o Jesus homem, de mãe. Mas a autoridade de Deus sobre a minha vida, quem me dá é Deus. E o próprio Jesus é quem disse: sem mim nada podeis fazer.
E é interessante nós ainda aqui compreendermos que a presença de Jesus faz a diferença, garantindo a vitória. Ele não permanece inerte diante das nossas necessidades. E este milagre aqui, ele traz a fé. Porque, como eu disse para vocês, os 3 propósitos deste milagre, o último deles era que os discípulos crescem nele. Os milagres registrados no Evangelho de João serviram de confirmação do ministério messiânico de Jesus e se constituíram em verdadeiros e eloquentes testemunhos de que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Os sinais que acompanham a pregação do Evangelho são, sem dúvida, um fator preponderante para que pecadores incrédulos creiam na obra de Jesus. Por essa razão, Jesus iniciou seu ministério operando este milagre, a fim de que desde logo seus discípulos não tivessem dúvidas sobre quem era ele. Jesus, o Filho de Deus, que tem poder para realizar milagres na terra. Jesus aqui neste milagre, além de fazer a diferença, ele também manifesta a sua glória. Todos os que procuram de alguma forma viver perto de Jesus e tê-lo a cada momento de sua vida, têm tido a experiência de ver a sua glória. Muitos, por engano, acham que a manifestação da glória de Jesus é vista somente no momento, revestido de características toda especial ou cercada de acontecimentos extraordinários. E para experimentá-lo tem que entrar em estado de êxtase ou algo semelhante. A mesma concepção errônea tinha Filipe quando disse em João 14:8: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. A resposta que Jesus deu a Filipe serve para todos nós. Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido? Somente pela razão de termos comunhão com Ele já é uma glória. E eu quero dizer para você, reconheça que Deus tem envolvido você com a sua glória. Eu quero dizer que o maior milagre não é Jesus realizar uma cura extraordinária na vida de alguém. O maior milagre que eu e você podemos experimentar é a certeza de que Ele está conosco por meio do seu Espírito. Em João capítulo 14, ele diz: eu enviarei o Consolador a fim de que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus manifesta a sua glória nesse milagre quando ele transforma a água em vinho. Em algum lugar e por meio de algum acontecimento devia iniciar-se o ministério visível de Jesus. Justamente a inexpressiva, desprezada, pequena, frágil vila de Caná da Galileia foi o lugar escolhido para o início do seu ministério. E o acontecimento foi a transformação da água em vinho. Significava que este milagre de Jesus transformar algo que era insípido, inodoro, incolor, por que não dizer as 3 características da água, transformar isto em algo de bom gosto, com certeza mostraria ali para todos que Jesus tem poder, que Jesus tem autoridade para transformar aquilo que não é naquilo que é. Jesus transforma a água em algo de bom gosto. Jesus dá aquilo que não tem gosto, sabor. Jesus dá aquilo que não tem cheiro, um cheiro suave. E ainda, Jesus dá aquilo que não tem cor, dá para exatamente isto uma cor característica. A alma do homem, depois de lavada no sangue de Jesus, eu quero dizer para você que ela muda de cor. O sangue de Jesus pega aquela alma suja
vermelha de pecado e transforma ela e dá para ela uma outra cor, a ponto de que ela se torne alva mais que a neve. As vestes daquela pessoa, e eu falo da alma, do espírito, antes suja pela condenação do pecado e da desobediência, se torna alva mais que a neve. Jesus, ao transformar água em vinho, ele vem para nos ensinar que ele tem o poder de transformar a minha vida, tem o poder de transformar a sua vida. Se a sua vida aparentemente está sem graça, se a sua vida aparentemente caminha para a tristeza, caminha para o caos diante do contexto que você está vivendo agora, eu quero dizer que Jesus pode dar sabor à tua vida. Eu quero dizer que Jesus pode dar cheiro à tua vida. E eu quero dizer que Jesus pode dar cor à tua vida. Talvez tudo isso que você está sentindo seja por causa do pecado. Seja por causa de pensamentos que você deixou que adentrassem na sua mente. E esses pensamentos agora estão escravizando você. Estão entristecendo você. Estão arrebentando com a sua vida. Estão destruindo com a sua vida. Mas eu quero dizer que da mesma forma que Jesus transformou aquela água numa bebida de cor, de cheiro e de sabor valiosa, preciosa para dar alegria naquela festa, ele também tem o óleo da alegria para derramar sobre a tua vida. Este milagre aqui, ele carregava um propósito muito tremendo, muito poderoso. Como nós já vimos anteriormente, Jesus escolheu esta ocasião própria para realizar este milagre, uma festa de casamento. Ele usa aqui um elemento que para muitos é sagrado e para nós seres humanos é indispensável. Não há ser vivo que sobreviva sem ela, a água. Mas muitos, especialmente, estavam trazendo aqui, antes de tantas propriedades de se transformar água em vinho, muito mais do que isso, Jesus aqui ele estava trazendo uma mensagem de boas novas ao homem, ao mundo desesperançado e atrelado às tradições e à lei, a qual ela mesma se tornara impotente para restaurar o homem. Portanto, o real propósito deste milagre em Caná da Galileia foi o de mostrar a sua glória aos homens e desafiá-los a se voltarem para o reino de Deus. Vejam que Jesus aqui, ao transformar a água em vinho, ele mostra que ele tem todo o poder para transformar qualquer coisa que seja, sem cor, sem sabor e sem cheiro, mas que se entende como indispensável para a existência. E eu traduzo isso como a sua vida. Talvez ela esteja agora sem cor, sem sabor, sem cheiro. Talvez você, diante dessa quarentena, se encontre enclausurado dentro de casa, pensando nas inúmeras mortes que todos os dias a televisão noticia. E você talvez fica naquele medo de achar que a qualquer momento pode ser você, um amigo seu, um familiar seu, um vizinho seu, alguém da sua estima, do seu ciclo, que de alguma forma vai impactar profundamente a sua história, que dirá a sua vida. Mas eu quero te dizer que não importa a situação. Jesus aqui, ele é aquele que tem todo o poder para transformar. E ele mostrou aqui nesta festa de casamento que a alegria só acaba se Jesus não estiver presente. Que Deus possa abençoar tremendamente a tua vida. Que Ele te conserve firme neste propósito. Que você não desfaleça. Que você não desanime. O Senhor é quem te guarda, Ele é quem te protege. Eu profetizo para a tua vida o poder transformador de Deus, para transformar uma vida sem cor, sem sabor e sem cheiro, numa vida repleta de alegria, repleta de providências, repleta de graça. Que em nome de Jesus Ele abençoe agora a tua vida, a tua casa e
toda a tua família e te proteja de todo o mal, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Fica você com Jesus, que eu também já estou com Jesus e Ele continua abençoando as nossas vidas. Na próxima semana, você não deixe de conferir, nós vamos estar com a terceira lição. Na primeira, nós entendemos que Jesus é o Verbo de Deus, que Ele veio ao mundo para transmitir as mensagens de Deus para o homem e o homem pudesse então entendê-las. Nesta segunda lição, nós vemos aqui no milagre, o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, aquele que tem o poder de transformar. E na lição de número 3, nós vamos aprender que Jesus é aquele que tem o poder de purificar. Então não perda, no próximo sábado nós vamos estar aí, eu e você, eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, compartilhando e aprendendo mais de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.